Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouco aqui sobre o histórico, né, da responsabilidade social, né, porque dentro desse vasto universo do direito societário, isso é um tema muito importante por conta de sua complexidade para entender a fixação do início da responsabilidade social, né? Esses conceitos eles vão fundamentar essas operações comerciais e a confiança nessas transações, né? Entender como tudo começou, né? O porquê da responsabilidade social ser como ela é, isso faz toda a diferença. E onde é que tudo isso começa, tá? Então, tudo começa na Idade Média, né? Onde o cenário comercial ele começa a vibrar com a outra energia, né? Diferente da antiguidade. Então, os mercadores, insatisfeitos e restritos pelas normativas do direito civil, começam a forjar um caminho, estabelecendo novas bases para o que a gente entende hoje no direito comercial, tá? E aí, nesse período, a gente vê o primórdio desse sistema nascendo, né, a autonomia dessas atividades e um novo movimento começa com novas leis e com novas demandas para quem está nesse trâmite. Né? Na transição, né, vem a Revolução Francesa, né, com a Era Napoleônica, onde há uma mudança sistêmica no entendimento e na regulação dessas atividades comerciais. Surge então a teoria dos atos de comércio, né, que surge como realmente divisor de águas, delineando claramente o que se constituía um ato de comércio e, portanto, caía sobre a égide do direito comercial. Tá? E isso aí muda todo o arcabouço. Na sequência, na era moderna, né, vem uma nova evolução do direito comercial, atingindo um novo patamar com a introdução da teoria da empresa, né, que foi originada na Itália em 1942, representando uma mudança fundamental na forma como essas atividades comerciais eram vistas. Né, não eram mais apenas transações individuais, mas sobre a empresa como entidade, e isso permitiu uma maior proteção e uma maior continuidade das empresas, né, enfatizando a importância de considerar todos os aspectos dessa operação comercial. Beleza? Nesse contexto, a responsabilidade social e empresarial ganha destaque, né, a partir das últimas décadas do século XX, quando mudanças significativas em toda a economia global e nas dinâmicas sociais começam a afetar a percepção das empresas sobre o seu papel na sociedade. Né? Aí vem o conceito da responsabilidade civil, né, que foi mencionado a primeira vez em um manifesto de 120 indústrias inglesas, destacando a necessidade de equilíbrio entre os interesses dos diferentes stakeholders, né, do público, os consumidores, os funcionários, os acionistas, né, e aí começa um desenvolvimento do conceito da responsabilidade social já no início do século XX. Bom, veremos agora o conceito de responsabilidade social. Para uma melhor compreensão acerca desse conceito, é interessante analisar as teorias acerca do interesse social, bem como a função social da empresa. De acordo com a teoria contratualista, o interesse social da empresa corresponde aos interesses dos sócios, com origem em uma relação contratual pautada em fins lucrativos. A teoria institucionalista, por sua vez, entende que o interesse social da empresa não se restringe aos interesses dos sócios, ou seja, trata-se de um interesse superior que corresponde aos interesses de empregados, clientes, fornecedores e todos aqueles envolvidos com atividade empresarial, o que abarca também o interesse público. Quanto à função social da empresa, que é corolário da função social da propriedade, pode-se afirmar que é o poder-dever de empresários e administradores harmonizarem as atividades da empresa com os interesses da sociedade, mediante a obediência de deveres positivos e negativos. Bom, a partir da análise do interesse social, bem como da função social da empresa, podemos afirmar que a responsabilidade social corresponde a uma forma de gestão que, não sendo imposta por lei, preocupa-se com o impacto de suas atividades em relação a todos os envolvidos, com atuação comprometida com o desenvolvimento social da localidade em que está inserida. A responsabilidade social
pode ser dividida em responsabilidade interna e externa. A responsabilidade social interna corresponde à preocupação da empresa com as condições de trabalho, qualidade de emprego, remunerações, higiene e saúde dos funcionários. Já a externa diz respeito à preocupação da empresa com a localidade em que está inserida, bem como com seus clientes, fornecedores e entidades públicas. É interessante analisar ainda as características de uma empresa socialmente responsável. De acordo com o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, algumas dessas características são transparência, ou seja, divulgação de informações, decisões e intenções de maneira clara e acessível a todo o público envolvido com a empresa. Estabelecimento de compromissos públicos, envolvimento com instituições que representam interesses variados, que corresponde ao contato e ao diálogo com organizações e especialistas que colaborem com a empresa para lidar com seus dilemas, capacidade de lidar com situações de conflito, bem como estabelecimento de metas de curto e de longo prazo. Podemos analisar ainda a abrangência da responsabilidade social, que abarca diversas esferas que demandam atenção durante a gestão empresarial. A primeira esfera corresponde aos stakeholders, que são os grupos que possuem interesse na gestão e nos resultados obtidos pela empresa, como os próprios acionistas, os clientes, os fornecedores. A segunda esfera corresponde ao meio ambiente, que é direito constitucionalmente assegurado. E, por fim, a sociedade, já que com o entendimento de que a empresa não existe apenas para gerar lucro, há também uma preocupação com a melhoria das condições de vida de toda a coletividade. Agora que nós já vimos o conceito de responsabilidade social, veremos quais são as suas vantagens e desvantagens. Olá, meu nome é Jessiline Costa e hoje eu vou falar um pouco sobre as vantagens da responsabilidade social quando tomadas por parte de uma empresa. A primeira delas diz respeito à própria imagem da empresa. No momento que ela tem esse viés de preocupação com o meio ambiente, com o social, com os stakeholders em geral, ela fortalece a sua imagem, fortalece a sua marca, ganha um aspecto de licença social por parte da sociedade a qual ela está inserida e também dos seus colaboradores, tanto internos quanto externos, e por consequência, com o fortalecimento da marca, aumento do marketing social, vai com certeza elevar as vendas ou a prestação de serviço da empresa, a depender do ramo empresarial. Uma outra vantagem é atender aos reclames dos meios de comunicação. Como a gente sabe, hoje em dia, a informação está na palma da mão. Temos muitas mídias sociais, a própria televisão, está muito mais crítica do que há uns anos atrás. Então, assim, no momento que a empresa tem essa postura, social ativa, preocupada com o meio ambiente, então, digamos assim, ela não dá brecha para a criticidade dos meios televisivos e das demais mídias sociais. Pelo contrário, vai fortalecer ainda mais o marketing social e, por consequência, também o lucro da empresa, que é o objetivo principal. Uma outra vantagem é a economicidade, Primeiramente, quando se investe nos stakeholders, dos colaboradores internos, diminui a rotatividade desses funcionários, economizando assim com o processo seletivo, que às vezes tem que contratar uma empresa externa para isso. Além do mais, com o bem-estar, o aumento do bem-estar desses funcionários, desses colaboradores, vai também haver, eles vão produzir mais e aumentar o lucro da empresa, E no tocante ainda à economia, quando a empresa economiza água, luz, demais recursos naturais, economiza, agride menos o ambiente na produção, dos seus produtos, serviços, mas também economiza, tem realmente uma diminuição do custo na produção. Por exemplo, a empresa Levi's, aquela empresa de calça jeans, eles estão com um projeto desde 2012 de
diminuir o consumo de água e realmente nos 3 primeiros anos, por exemplo, eles economizaram praticamente quase 1 bilhão de litros de água na produção das peças de calça jeans. Né? Conseguiram também reutilizar 16 milhões de litros de água, né? Causando sim uma economia boa para a empresa, né? E agredindo menos o meio ambiente. E o legal é que eles também incentivam os seus consumidores a fazerem o mesmo. Oi pessoal, meu nome é Tauana e eu vou trazer para vocês agora algumas desvantagens identificadas na aplicação da responsabilidade social por uma empresa. Nós temos que considerar, né, eu preciso que vocês tenham em mente que essas desvantagens estão atreladas à dificuldade que a empresa tem em equilibrar o interesse no lucro e na satisfação da sociedade, em satisfazer a sociedade. Então, tendo isso em mente, partiremos agora para os pontos de desvantagens. O primeiro ponto que consideramos é a organização e o tempo, porque vai ser preciso que a empresa dê o primeiro passo de identificar qual papel ela quer estabelecer na sociedade, quais impactos as suas ações estão gerando e se esses impactos são negativos, positivos, se são a nível global ou local. E para isso ela vai precisar que tanto os seus gestores como a equipe da sua empresa da equipe da empresa estabeleçam, né, a organização e tempo para análise desses fatores. Uma segunda desvantagem que identificamos é o custo, já que para identificar os valores e estratégias pode ser necessária a contratação de um profissional especializado, que esse profissional seria o analista de responsabilidade social. Esse analista é responsável por avaliar, planejar e executar projetos, além também de melhorar a relação da empresa e a sociedade, devido a promover uma transparência melhor e a ética também dos negócios, e também de estabelecer o cumprimento de leis e regulamentos atrelados à responsabilidade social. Mas também nós temos como terceira desvantagem a reunião de riscos. Por quê? Além da necessidade de organização, disposição de tempo e custo com a contratação de profissionais capacitados, é preciso considerar os recursos econômicos que precisarão ser reservados para a execução dos projetos e programas e ações, sejam eles internos ou externos. Porque, inevitavelmente, atrelado ao custo, há o risco especulativo do investimento, né, após a tomada de decisão, porque o resultado pode ser tanto os ganhos ou então perdas. Então, além do risco econômico, nós temos também o risco da competitividade, tendo em vista que a empresa pode não ter uma iniciativa tão bem sucedida. E mesmo assim, tá, ela precisa estabelecer iniciativas claras, passar transparência, sem exagerar e deturpar o seu impacto ambiental, tanto ambiental como social, né? Porque senão vai vir um outro fator de risco, que é a reputação da sua empresa. E isso pode prejudicar a empresa no mercado em relação aos seus competidores, como também em relação aos seus consumidores. Ainda mais porque nós já contamos a nível nacional e mundial com alguns mecanismos de controle de ações dessas empresas. Nós podemos citar, respectivamente, as diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Então, vistas as desvantagens, partiremos agora para a conclusão do trabalho. Bom, assim como já foi apresentado pelos demais colegas, a ideia é que a gente faça um breve resumo e reflexões finais do grupo em relação ao tema da responsabilização social. Bom, nós vamos começar justamente sobre essa responsabilização das empresas, conceituada ali justamente no livro verde da Comissão Europeia. Ela vai definir que é um conceito segundo o qual as empresas decidem, numa base voluntária, contribuir para a sociedade mais justa e um ambiente mais limpo. A gente vai falar em breve sobre o interesse público e sobre justamente essa questão da voluntariedade ser um fator, de acordo com cada uma das teorias, justamente pela não implicação de uma sanção necessariamente, embora haja um dever realmente reconhecido ali de modo global para que as empresas tenham uma postura mais ativa e consciente para a sociedade como um todo. Isso vai partir, né, historicamente, a partir de algumas teorias, tanto jurídicas como também econômicas,
justamente quando a gente fala ali de duas centrais que vão explicar muito a história e o desenvolvimento desse conceito, que parte da teoria, primeiramente, dos shareholders, ou a teoria dos acionistas, que é justamente essa compreensão de que como a empresa é gerida pelos acionistas e em prol do interesse deles, o lucro estaria ali se sobrepondo como um dos objetivos centrais da empresa, e haverá ali depois algumas determinadas subdivisões dessa teoria, de modo a ter algumas perspectivas mais radicais ou sutis dela. Então, nas perspectivas mais radicais, os sócios e acionistas ali, como efetivamente estão colocando em risco o seu próprio capital, de forma a realmente estar em risco sobre eventuais lucros ou não, merecem estar ali com os lucros obtidos dentro desse processo. Porém, vai haver uma outra perspectiva um pouco mais branda ainda da teoria dos shareholders, justamente nesse cenário em que os acionistas poderiam usar os lucros residuais como uma forma de compartilhamento pelo restante da cadeia de produção, de acordo também com seus próprios interesses e critérios para essa distribuição. Em contraposição, nós vamos ter a teoria dos stakeholders, que vai partir justamente dessa ideia de parceiros e outros agentes envolvidos para que a empresa efetivamente pudesse desempenhar a sua atividade. A partir da teoria dos stakeholders, nós vamos falar muito sobre algumas flexibilizações ou não, teorias um pouco mais radicais, mas basicamente ela vai falar que além desses acionistas, há outros agentes envolvidos para que essa empresa pudesse realmente oferir receita e gerar lucros, portanto eles também poderiam fazer jus a determinada parte desses lucros, incluindo ali funcionários, parceiros, fornecedores, agentes governamentais, e realmente numa perspectiva um pouco mais vanguardista e progressista até a própria sociedade como um todo. Para que a gente possa entender realmente essa responsabilização social, a gente traça muito um paralelo com a função social da propriedade, que é reconhecido constitucionalmente justamente por essa perspectiva de que toda a terra deveria ter uma contribuição para a sociedade e o bem público por si só. Inclusive, Comparata vai fazer esse paralelo, dizendo que o poder de controle empresarial há de ser incluído na abrangência do conceito constitucional de propriedade, justamente fazendo esse paralelo. No Brasil, a gente vai ter determinados artigos reconhecendo esse dever dos administradores para com a sociedade, com o interesse público. Desde a lei, o Decreto-Lei 2627 de 1940, substituído ali daí, posteriormente pela Lei 6.404 de 1976. E ali, justamente, ela vai falar em seu artigo 154 que o administrador deve desempenhar as responsabilidades que a lei e o estatuto lhe conferem para alcançar os objetivos da companhia, considerando tanto as exigências do bem público quanto a função social da empresa. E aí a gente vai ter justamente Coutinho de Abreu trazendo uma determinada crítica, justamente por existir esse dever reconhecido de certa forma pela doutrina e pela própria legislação, mas não haver uma sanção e, portanto, não haver esse imperativo categórico para que se fosse aplicado realmente o interesse público. E posteriormente a gente vai ter uma série de reflexões, como trazido pelos colegas anteriormente, de vantagens e desvantagens sobre essa perspectiva de quando os interesses públicos conflitam ou não com os interesses particulares dos envolvidos diretamente na atividade empresarial.